Opa. Bom, agora eu acho que foi. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Caio, Imperial Diamante dessa empresa maravilhosa, a qual eu faço parte há quase 4 anos. Eu sou engenheiro de formação, sou de São José dos Campos, São Paulo, tenho 38 anos, sou engenheiro de formação. Conheci as vendas diretas há 13 anos atrás por convite de um colega de trabalho que depois se tornou um grande amigo. Então eu falo para você, o Steve Jobs, ele tem uma frase qual ele refere-se ao iPhone que ele fala o seguinte: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. E eu adaptei essa frase para o nosso modelo de negócio, que é o seguinte: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar o plano a elas. E por que que eu tô te falando isso? Porque o Bruno Caio, de 13 anos atrás, ele tinha outro sonho, outras perspectivas de vida. E o meu sonho, cara, era ser um executivo da Embraer um dia. Eu era supervisor, tava seguindo uma carreira de liderança. E esse era o meu sonho. Mas um dia um cara, um colega de trabalho no corredor da empresa falou assim: Bruno, posso ir na sua casa sábado? Falei: o que que tá pegando? Ele falou: não, cara, quero te mostrar uma forma de empreender sem largar o trampo. Falei: pô, me fala mais. Ele: não, cara, aqui na empresa é embaçado falar disso, tal, né? Vamos deixar. Falar, pô, é verdade. E aí, cara, ele mostrou o plano e eu me cadastrei na hora. E ali começou uma grande jornada. Tá? Então seja muito bem-vindo à Renda Paralela. Se eu tô aqui hoje, galera, vivendo um sonho da nossa vida, hoje a gente tem a rede dos nossos sonhos, assim, são muitas, pô, Carol Luciane, a Celes, Royais, 9 Imperiais, é um time de peso e são 13 anos construindo uma jornada como essa. E eu falo pra você, a gente só tá aqui até hoje por uma razão. Nós começamos em paralelo. A melhor forma de você construir a sua jornada no marketing de rede é em paralelo à sua atividade profissional, porque se tem algo que é uma areia movediça para sua energia, cara, é falta de grana, falta de capital. Então, o marketing de rede, ele é essa profissão maravilhosa, porque primeiro você começa como renda paralela. Ponto 2, é uma escola de gestão das emoções. É uma escola de empreendedorismo na prática. E hoje nós vamos falar, inclusive, aqui sobre vendas. Né? Bruno, você é professor de vendas? Não é que eu seja professor de vendas, eu vivo vendas há 13 anos. Eu não conhecia sobre vendas antes, eu não nasci vendedor, eu não nasci empreendedor. Mas o marketing de rede oferece um sistema de treinamento gratuito com pessoas que aprenderam e tiveram resultado na prática. E elas ensinam a gente, óbvio, são profissionais, são pessoas que estudam, que se preparam e que mais do que tudo, tá? Aqui é uma escola de empreendedorismo no qual 20% é teoria, 80% é prática. E isso faz uma diferença danada em quem está lá te ensinando no sistema de treinamento. Hoje eu vou falar um pouquinho de vendas, mas eu vou falar da venda do negócio. É isso que você precisa aprender. É isso que vai fazer diferença na sua jornada. Não é aprender a vender produto. Aprender a vender produtos, cara, venda de produto é intrínseco, né? Essa semana eu ouvi de um grande líder do mercado, um cara que tem mais de 30 anos de mercado, mora em outro país, mora na América, e ele nos Estados Unidos, né? E ele falando o seguinte, ele falou, cara, venda é uma atividade que você aprende sozinho. Agora, vender um negócio, e nós temos produtos muito vendáveis aqui. Hoje eu quero te falar sobre o poder da mensagem. Legal? Então, bora lá, vamos falar de vendas. Eu quero começar falando da apresentação, a mensagem. Porque o que, que eu quero te ensinar? Quando eu recruto uma pessoa, eu falo para ela o seguinte: ó, você precisa dedicar, a gente precisa dedicar junto aqui.
E a hora que eu sair, você estiver sozinho, você precisa escrever. Primeiro, criar um processo de entendimento do que é que você está fazendo. A maior dificuldade que nós temos aqui, eu acredito que vocês também, quem tem essa dificuldade, coloca aí e eu vou te ensinar agora como você deve patrocinar alguém. O que é que você foca primeiro? É óbvio. Boa noite, galera. Tô vendo aqui as mensagens aí. Um abraço aí, querida Lígia. Nossa imperial monstra mais nova imperial da Atlântica. Bom, e aí o que que eu falo para a pessoa? Cara, é importante você formatar na sua cabeça o que que é que você faz. Porque você vai comunicar isso. E a forma como você vai comunicar isso vai determinar se vai rolar fechamento positivo ou negativo. Porque, olha, imagina o seguinte: eu moro aqui em São José dos Campos, São Paulo. Toda cidade, aí você leva essa reflexão para sua cidade também. Toda cidade ela tem lugares bons e lugares ruins, né? Então imagina, aqui em São José dos Campos, onde eu moro, a Zona Norte é uma área mais rural, assim, mais afastada, não é uma área muito bonita, assim, né? O restante da cidade é muito bonito. Mas imagina que eu trago você para conhecer São José dos Campos, aí você vem à noite no meu carro, aí eu te deixo lá na Zona Norte, na área rural, lá no Buquirinha. Tem um bairro que chama Buquirinha, é um bairro só de chacrinha, tem porco, galinha e tal. E aí eu te solto lá no Buquirinha, né? Você vem conhecer São José dos Campos. E eu solto, sei lá. E aí você fica 2 dias, 3 dias aqui, e depois eu pego você à noite de carro, você vai dormir, eu deixo você lá em São Paulo. Vamos supor que você mora em São Paulo. E aí, beleza. E aí alguém te pergunta, e aí, João, como é que é São José dos Campos? Daí você fala assim, cara, você ficou 2 dias só lá na Zona Norte, tá? Lá no Buquirinha. E aí você fala assim, cara, é legal lá, assim, meio roça, né? Tem uns porcos lá, umas galinhas, né? Tem umas vacas, né? Eu tirei leite de vaca lá, tal, né? Beleza. E aí, ao mesmo passo que imagina que eu vou e pego a Maria agora, né? Pego a Maria lá em São Paulo e trago para São José dos Campos e deixo ela lá no Jardim Aquários, né? Uma área nobríssima de São José dos Campos. Ou deixo ela lá no Urbanova, deixo ela num lugar legal, né? Só condomínio, mansão e etc. Né? E a pessoa, pô, roda pelo centro da cidade, vê a ponte estaiada, iluminada, e aí alguém pergunta pra ela, e aí, como é que é São José dos Campos? Cara, São José dos Campos é uma puta cidade, meu irmão. Que isso, cara? Muito bom, cidade extremamente organizada, limpinha e tal. Bom, os dois estavam na mesma cidade. O que que aconteceu? Eles conheceram a cidade por portas de entrada diferentes. E o mesmo acontece quando você mostra o plano da Atlântica Natural. Pessoas lá fora conhecem a Atlântica Natural por portas de entrada e acessos diferentes. Quem determina qual é o bairro que ela vai acessar? Qual é a porta de entrada que ela vai conhecer? Qual é a Atlântica que vai ser vendida para ela? É você. E o que acontece? Quando você entra na Atlântica Natural, normalmente as pessoas falam assim: faz lista, convite e mostra o plano. Lista, convite e mostra o plano. Mas, cara, você precisa interiorizar a mensagem antes, para você passar uma mensagem efetiva. E uma boa apresentação que converte, ela responde a 3 perguntas. Anota aí. Primeiro, né, as pessoas não fazem necessariamente essa pergunta, tá? Mas quando a pessoa ela está assistindo a sua apresentação, ela vai pensando aqui, né? Em mente ela vai pensando. Ela pensa aqui, ó. Será que isso é verdade? Você tá lá mostrando o plano e ela tá lá. Ó. Ah, será que isso aqui é verdade mesmo? Que o Bruno tá falando aí? Será, cara? Já ouvi falar de uns negócios parecidos, não sei não. A segunda pergunta que normalmente o seu prospecto vai pensar é o seguinte: tá bom, tô convencido que é verdade, mas bicho, o que que eu ganho com isso? E a terceira pergunta que normalmente as pessoas fazem mentalmente é o seguinte: tá, já entendi que isso é verdade, já entendi o que, que eu posso ganhar com isso. Agora sim, será que isso é para mim de verdade? Então a sua apresentação, seja ela como você for fazer ela de forma profissional, ela precisa responder essas 3 perguntas, sem que o seu prospecto faça essa pergunta, tá? Então, como é que você vai responder? A primeira pergunta que é o seguinte: será que isso é verdade, né? Então, quando você for fazer a sua apresentação, eu vou dar um modelo para você aqui daqui a pouquinho. Você precisa fornecer informações da empresa, o tempo de existência da empresa, quando ela foi fundada, onde é a sede, por exemplo, diga os mercados em que a gente atua, saúde, bem-estar, beleza, perfumaria, empreendedorismo.
A empresa não utiliza os meios de distribuição comum, por isso a pessoa nunca ouviu falar da marca, ou seja, ela não está no varejo, nem no atacado, nem na farmácia, nem na padaria, nem no restaurante, nem em nenhum lugar. Ela também não investe em mídia, publicidade e propaganda tradicional. Você não vai ver um comercial da Atlântica Natural na televisão ou na rádio, a não ser que seja de um franqueado, um licenciado, né? Ou um representante comercial autorizado. Não há concorrência. Então, quando você dá subsídio para que a pessoa faça a pergunta e você, através da sua apresentação, você pode fazer isso em 3 minutos, tá? Lembra o seguinte: tempo é dinheiro, tempo é vida. Quanto mais tempo você perde, mais vida você perde, especialmente nesse negócio, tá? Como é que você pergunta, responde a segunda pergunta, né? Que é, cara, será que isso é pra mim? Então, óbvio que quando você vai começar a falar com essa pessoa, você conhece minimamente essa pessoa. Ou você abordou ela no trabalho, ou ela é um contato quente ou morno da sua lista. Ou seja, você já tem informações sobre aquela pessoa. Mesmo que seja um contato frio, você não sai mostrando plano para um contato frio do nada. Você primeiro gera um relacionamento. Né? Faz um contato, se relaciona, depois você mostra o plano. E quando você se relaciona, você faz perguntas que vão te dar subsídio para responder a segunda pergunta na sua apresentação, que é o seguinte: o que é que eu ganho com isso? Aí você levanta o problema que a pessoa tem e responde já com a solução. Então, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha à noite e não tem vida social, trabalha numa empresa, por exemplo, de segundo turno, numa produção ou num cargo administrativo, mas que requeira a presença dele à noite, em horários distintos, ou uma pessoa que tem dois empregos, ou uma pessoa que deixou de fazer um lazer, não está mais praticando jiu-jitsu, não está por algum problema, você levanta isso, por exemplo, né? Então você pode dar um exemplo, falar, cara, esse cara, o que mais me atraiu nesse negócio é a possibilidade de não precisar largar a minha atividade principal para começar a empreender. E é algo que eu tava buscando, porque, bicho, eu tava trabalhando demais, meu irmão, eu não tava aguentando. Então você levanta o problema e já dá a solução, tá? E a terceira pergunta que ele vai fazer, que é: será que isso é para mim? Você comenta em alguns casos reais que possa gerar algum tipo de conexão com ele, tá? Então, pô, você é uma pessoa que tem problema porque trabalha demais e ganha pouco, você dá um exemplo disso. Talvez você seja um exemplo disso e você veio buscar aqui a solução para isso. Se é uma pessoa que gostaria de ter mais tempo com os filhos, é alguém que tem um filho pequeno, um filho recém-nascido, ou alguns filhos e gostaria de ter mais tempo, nós temos a solução. Então, cara, será que isso é para essa pessoa? Porque normalmente a pessoa pensa o seguinte: cara, eu já trabalho demais, por que que eu vou querer arrumar mais trabalho? E aí você dá o porquê. Legal? Por exemplo, tá? Como é que você mostraria o plano, né? Então imagina eu conversando com você e eu falando o seguinte: ô João, e aí, meu irmão, como é que você tá? Ô Brunão, e aí, cara, o que que você tá fazendo? Pô, João, cara, nem deu tempo da gente se falar, velho. Mas é o seguinte, a gente acabou nem se falando, então desculpa, irmão. Nem te contei essa baita novidade, mas eu acabei de adquirir uma franquia, irmão. Pô, Brunão, que legal uma franquia. Cara, é uma franquia de saúde, bem-estar, beleza e perfumaria. A empresa tem sede em Mogi das Cruzes, São Paulo, João. Só que assim, a empresa já tem um portfólio hoje, foi fundada em novembro de 2020, vai completar 5 anos agora. E ao longo desses 5 anos, João, a empresa construiu um portfólio com mais ou menos 500 produtos, cara. 100% de exclusividade. Porque assim, João, a empresa tem sede em Mogi das Cruzes, São Paulo, e ela cuida de tudo, cara. Fabricação, distribuição, embalagem, tributação, regulamentação, Anvisa, vigilância sanitária, tudo é ela que cuida, cara. Até a distribuição no Brasil todo. Só que a empresa, João, ela não investe em mídia, publicidade e propaganda e também não está nos canais de distribuição de varejo, e atacados, canais tradicionais, né? E ela também não investe em mídia, publicidade e propaganda. Então é possível que você nem tenha ouvido falar da marca. Se chama Atlântica Natural. Já ouviu falar? Não, Bruno, nunca ouvi falar. Cara, o legal, João, é o seguinte. Quando eu adquiri minha franquia, irmão, eu passo a ter 3 benefícios, cara. Olha só, o primeiro, irmão, eu tenho acesso a tudo a preço de fabricante.
Então, cara, metade do preço, cara, em tudo. O bacana, João, é que a empresa tem, além de linha de perfumaria, saúde e bem-estar, beleza, cara, tem o maior portfólio de vitaminas e suplementos que eu já vi, me interessou demais. Mas o legal, irmão, linha capilar, desodorante, gel dental, tudo com ozônio, cara. E, cara, pô, tá em alta ozônio. Não sei se você sabe, o Brasil foi o primeiro país do mundo que regulamentou ozonioterapia como uma medicina alternativa. É lei no Brasil. Então tá super em alta, eu tô muito feliz, cara. E aí, como eu pago preço de fabricante, cara, eu tenho acesso a produtos que eu já usava a um preço bem interessante. O bacana, João, é que o segundo benefício, eu posso revender os produtos com 100% de lucro na revenda. Cara, isso é muito interessante porque os produtos têm um preço muito acessível, irmão. Pô, acessível mesmo? Muito, cara. Depois eu vou te mostrar já já o catálogo. Agora, João, o terceiro benefício é o que mais me chamou a atenção. Qual é, Brunão? Cara, é o seguinte: eu não sou um simples franqueado, limitado a ser dono de um pequeno negócio. Eu sou um franqueador, João. No sentido de que eu posso vender, cara, indicar franquias da Atlântica Natural para empreendedores que, cara, queiram ter um negócio assim como eu. Só que é o seguinte, João, por exemplo, eu tô aqui em São José dos Campos, cara, eu tô gerando mercado de consumo para empresa, não tem nada aqui, meu irmão, nada. Nada. Na verdade, no Brasil todo não tem nada, mas aqui em São José dos Campos, irmão, onde eu moro, não tem nada. Eu estou expandindo o mercado aqui. E de todo o mercado de consumo, João, que eu gerar aqui em São José ou no Brasil todo, onde for parar essa minha rede de empreendedores, a empresa me remunera com 5 a 15% de todo esse volume direto e indireto. Cara, eu até queria falar com você, cara, porque eu tô expandindo pra cá, eu queria saber a possibilidade de você ser um franqueado e franqueador também. Ó, em 3 minutos eu passei o recado. E eu passei pelas 3 perguntas. Entende? Então, gente, o foco tá na mensagem. O meu negócio mudou quando eu aprendi a mostrar o plano. Num bate-papo de elevador de 3 minutos, ou de 30 ou de 2 horas, você adapta a mensagem de acordo com o tempo do seu prospecto, com a cara dele, com a disposição dele. Legal? Então anota esses 3 pontos, as 3 perguntas, tá? Será que isso é verdade? O que é que eu ganho com isso? E será que isso é para mim? É fundamental que você alinhe a sua apresentação. Gente, não é difícil mostrar o plano. Sabe qual é o problema? É que você nunca parou para escrever e para entender aquilo que você faz, tá? Então, quanto mais profissional você for, porque deixa eu falar um negócio para você, cara. Ninguém quer fazer um negócio com quem tá timidozinho, com quem tá num negocinho. Tem gente que vai mostrar o plano e fala assim: Ô João, beleza? Ah, cara, tô aqui com o Bruno aqui, ó. Ah, cara, eu entrei no negócio aí, vamos ver o que que vai dar, cara. Nem sei ainda tá, o que que é, mas bicho, tem uns perfumes bons. Aí me cadastrei e tal, diz que tem um negócio de diamante aí. Cara, pô, vai se lascar, velho. Você acha que alguém quer fazer um negócio com quem fala desse jeito, com quem tá timidozinho, com medinho? Olha só. Não existe também um plano tão ruim que vai fazer alguém que quer muito não entrar. E não existe um plano tão bom que vai fazer o cabeça dura entrar. Mas, cara, todo mundo pode ser profissional. E às vezes você só não é profissional porque você nunca parou para realmente entender e sai falando, mostrando plano igual uma metralhadora. E lembra, você pode desenhar 4, 5 modelos de discurso diferente. Porque você não vai passar um plano nesse naipe para alguém que quer só ser um revendedor ou uma revendedora de produtos. Você adequa um discurso, pode ser profissional também, tá? Mas adequa. O ideal é que você tenha 1, 2, 3 tipos de discurso diferente para atrair públicos diferentes, porque aqui nós podemos atrair todos os públicos, quem quer consumir, quem quer revender e quem quer empreender, tá? E aí, dentro desses 3 nichos, você ainda tem camadas de públicos diferentes. Você tem o cara que quer empreender, que trabalha como autônomo, num emprego de baixíssima qualificação. E você tem o cara que quer empreender, que tem altíssima qualificação e ganha pouco. Ganha pouquíssimo. Você imagina alguém que fez faculdade de administração de empresas, fala inglês, fala espanhol, tem pós-graduação e ganha R$ 3.500 por mês. É normal, tá cheio. Então é importante você
compilar sua mensagem, ter uma mensagem enxuta para pelo menos esse primeiro contato. Repito as frases, eu vou fazer melhor, tá? Vou voltar aqui para você ver as frases, tirar o print. Eu compartilho o treinamento depois também, mas essas são as três perguntas que você deve responder quando você passar a sua mensagem, tá? Eu fiz uma live recentemente com o Wagner Dias, onde o tema da live foi o poder da mensagem. Cara, é fantástico. A mensagem é que muda tudo. Olha só, se você capricha na mensagem, eu sou um cara que eu não acredito em tratamento de objeção, tá? Para mim, vendedor que fica tratando objeção é vendedor chato. Tá? Imagina, né? O que que você aprendeu muitas vezes no marketing de rede? Quando alguém fala assim, né? Ah, adorei, Brunão, mas eu não tenho tempo. Até quando você não quer ter tempo? Não é? Fica ofensivo a parada. Mano, se você passou a mensagem rica de detalhe, cara, uma mensagem tranquila, profissional, e mesmo assim a pessoa fala do outro lado: Ah, entendeu, João? Brunão, eu entendi, meu irmão, mas eu não tenho tempo. Cara, se eu fui claro na mensagem e mesmo assim o cara falou que não tem tempo, ele não quer, pô. Não é que ele não tem tempo, ele sabe, eu já falei que não precisa ter tempo para fazer isso. Ele não quer. E aí o que que eu falo? Ah, João, claro, irmão, toca aí, velho. Pô, sensacional. Você, eu imagino, pô, você trabalha pra caramba, você tá doido. Não, certeza. João Zerá, olha só. Irmão, você não me passa três contatos, cara? Três contatos de pessoas que você, pô, acha que trabalha, que é bom vendedor, que na sua opinião é cara de pegada, empreendedor, tal, que eu possa tá me ajudando a expandir a marca aqui na região, tal. Pô, João, ô, Brunão, conheço fulano, anota aí, cara, o Pedro tal. Ah, o Pedro é da onde, irmão? Ah, o Pedro trabalha com venda de consórcio, o bicho é máquina tal. Pô, sensacional. E aí você pega três contatinhos, põe ele na sua lista de acompanhamento, que acompanhamento é ouro, nós vamos falar disso também, legal? Ó, se você quer fazer esse negócio minimamente profissional, primeiro, tá? Livro O Negócio do Século XXI. Sempre em todas as minhas lives você vai ver eu falando do negócio do século XXI, porque eu aprendi assim, cara. É o negócio do século XX. É o mesmo livro, gente. Há 155 anos é o mesmo livro que a gente duplica. Né? Na verdade, esse livro tem um pouquinho mais de 10 anos, do Robert Kiyosaki. Cara, aqui ele fala do seguinte: não é o produto, não é a gestão. O que que é? É o sistema de treinamento. Legal? Então, quando você começa a entender as entranhas, você começa a ter um índice de fechamento maior. Agora, se você quer ser profissional, você precisa minimamente ter um caderninho, cara. Um caderno dedicado ao seu negócio, Atlântica Natural. E nesse caderno, você vai ter a sua lista de contatos, que nós não vamos falar disso hoje, nós vamos falar disso no próximo treinamento de 10 passos. Hoje eu conversei com o Wagner Dias bastante, nós vamos ter bastante estreitamento com relação ao sistema de treinamento. O Luciano também está muito envolvido, a gente tem conversado muito sobre isso. Nós vamos refinar e melhorar ainda mais os nossos 10 passos. Então, esse é um negócio, cara, você precisa ter sua lista de contatos no seu caderno, especialmente sua lista de acompanhamento, porque tem ouro lá, tá certo? Regras de ouro de uma apresentação, tá? Nunca comece a falar do seu produto, ou do seu serviço, ou fazer sua APN, sem saber quanto tempo a pessoa tem, tá? Então, cara, uma perguntinha básica, tá? Anota isso aí. Joãozão, deixa eu te falar, mestre. Cara, quanto tempo você tem, cara? Não é que eu vou ser muito extenso, não, tá, cara? Só pra respeitar o seu tempo também, ser mais objetivo. Ô, Bruno, eu tenho, cara, acho que tem uns 40 minutos aqui, tá bom? Cara, tá perfeito, irmão. Brunão, eu tenho 5 minutos, eu tenho 1 hora, eu tenho 2 horas. Cara, você tem que perguntar isso para acabar não sendo inconveniente. Quantas vezes eu errei nisso, gente? A minha apresentação nos 3 primeiros anos de marketing de rede que eu trabalhei eram muito extensas, cara. Deus me livre, eu fico imaginando a tortura emocional, né? A encheção de saco que era para as pessoas muitas vezes me ouvir falando 2 horas, quadrante do fluxo do dinheiro, do Robert Kiyosaki. Você viu como o Luciano apresentou aqui, gente? Passou por todos os pontos e entregou em 25 minutos. Recado dado. Legal? Então você precisa aprender com isso e ser o mais objetivo, óbvio e entendível, né? Você precisa se fazer entender na sua mensagem, fixando aí nos pontos principais. Mas lembra que começa com esses 3 minutos.
Quando você termina a apresentação, você fala o seguinte, Joãozão, cara, o que que fez mais sentido para você, irmão? Consumir, revender ou empreender? Essa é uma pergunta um. Aí tem a pergunta 2. Joãozão, cara, de tudo que eu falei para você aqui, né, falei rapidinho até para não tomar muito seu tempo, cara, o que que fez mais sentido para você, irmão? Olha só, perguntas abertas, tá? Ó, legal. Ponto 2, tá? Levante o problema primeiro, depois você levanta a solução, para entregar a solução. Então é importante você saber com quem você está falando, né? Tem gente que não se relaciona, gente, conheceu e aí só se queima. E aí não sabe por que que não fecha. Ah, eu mostro 10 planos no dia, não fechei nenhum. Cara, começa a olhar como é que você está trabalhando. Você conheceu uma pessoa hoje? Cara, só se for muito oportuno você mostrar o plano para ela. Não mostre, eu vou fazer uma campanha, cara. Não mostre o plano no primeiro contato. A não ser que você esteja de viagem em outro estado e mesmo assim, se possível, anota o contato da pessoa, porque, cara, hoje, em tempos de Zoom, WhatsApp, videochamada, não tem fronteira, cara. Você pode mostrar o plano para alguém lá no Mato Grosso, agora, estando aqui em São Paulo, pô, sem problema nenhum. Você vai ver a pessoa, você vai compartilhar a tela, abrir escritório virtual, vai fazer tudo. Tá? Então, cara, se relaciona. Para quê? Para você fazer pelo menos minimamente as perguntas. Não precisa perguntar, pô, você é casado, quantos filhos você tem. Não, cara, pô, mas é normal num bate-papo você perguntar com o que que a pessoa trabalha, se ela gosta do que ela faz. Ah, quanto tempo você trabalha com isso? Ah, pô, não, eu tenho uma oficina mecânica. Cara, que fantástico. Há quanto tempo? Entende? Você gosta do que você faz, tal? Então, é primeiro o relacionamento, depois a apresentação do plano de negócio, legal? Mostre o que o produto ou serviço é capaz de resolver. No caso da oportunidade, que seria o nosso serviço, né? O que você está oferecendo, ou o produto, se você estiver fazendo uma venda, mas eu vou falar da apresentação. Você precisa falar do que esse. E aí, quando você já tem a informação do outro lado da ponta, né? Qual é o problema que a pessoa tem? Ou possível problema. Porque às vezes a pessoa não vai abrir as dores para você, mas ela vai abrir com o que que ela trabalha. Então, se ela não. Ah, pô, cara, eu sou engenheiro, trabalho 18 horas, eu sou engenheiro civil, trabalho no meio de obra, tal, cara, mas eu trabalho no meio de obra aqui no Mato Grosso, eu tava no Mato Grosso, 50 graus na sombra lá, né? Pô, então eu sou engenheiro civil, trabalho embaixo do sol aqui, né, em Manaus, em Mato Grosso, no Tocantins, tal. Cara, mas eu sou feliz fazendo o que eu faço. Você vai mostrar o plano para a pessoa, cara, você meio que levanta a possibilidade, né, de você levantar um problema que essa pessoa tem depois, né, o que que a nossa oportunidade pode resolver supostamente para a vida dele. Né? Pô, ama muito o que faz? Cara, legal, ninguém precisa parar o que faz para desenvolver o projeto aqui. E não precisa mesmo, tá, gente? Eu desenvolvi a minha esposa, marketing de rede em paralelo, eu por 3 anos, minha esposa por 4 anos. Paralelo, pô. Tranquilo. Deixa eu te falar. Se você é uma máquina de fazer esse negócio em paralelo, você vai ser uma máquina de fazer esse negócio em tempo integral. Se você faz meia bomba no paralelo, você vai ser meia bomba no integral. Não é o se você trabalha ou não, quanto tempo que você tem, porque cara, nem precisa de muito tempo, tá? Para ser bem sincero para você, hoje me sobra tempo para fazer outras coisas. Mas por um tempo, gente, de duplo diamante até construir a renda que eu tenho hoje, graças a Deus aí estamos chegando nos 6 dígitos, né? Então, e esse mês nós vamos passar dos 6 dígitos, é ou não é, Luciano? Cara, vai vir um negócio extraordinário, né? Então se preparem aí para viver o extraordinário a partir do dia 15 de novembro nessa empresa maravilhosa, tá? Legal. Então, se você tiver testemunho, depoimento, resultados importantes, compartilha com a pessoa. Isso vai fazer uma diferença. Ó, a pior coisa que você pode fazer é levantar um problema que a pessoa não tem, cara. Então, por isso é muito importante você investir um pouco de tempo para fazer as perguntas certas para a pessoa. Cara, é importante. Cara, tem hora que, Bruno, não dá. Tem hora que não vai dar para eu trocar uma ideia com a pessoa antes, nada disso. Eu vou ter que mostrar o plano. Tudo bem. Ué, tudo bem, você simplesmente foca em responder aquelas 3 perguntas, tá? Que é, será que isso é verdade? O que é que eu ganho com isso? E será que isso é para mim?
Agora é importante, se você tiver chance, fazer as perguntas certas. Por quê? Vai que você levanta um problema que a pessoa não tem, aí você começa a se enrolar, aí você tem que ir para tratamento de objeção. E, cara, quem trata objeção é vendedor chato, velho. É tipo assim, o seu prospecto manda uma coisa, você rebate com outra. Ah, eu não tenho tempo. Até quando você não quer ter tempo? Aí eu não tenho dinheiro. E até quando você não quer ter dinheiro? Cara, isso é chato, cara. Isso é inconveniente, tá? Então, trabalha o plano certinho, que você não vai precisar tratar a objeção. Você foi claro, a pessoa meteu uma objeção boba dessa. Ah, não, eu não tenho tempo. Claro, irmão, lógico. Pô, você trabalha pra caramba, você é máquina, né, velho? Pô, sensacional, meu irmão. Me indica três pessoas. E ponto final. Tchau, pardal, meu irmão. Não, não tá no tempo dele. Não há o que você vai falar, meu irmão, que vai fazer essa pessoa. Se você converter, ele vai fazer o primeiro pedido e nunca mais vai te atender. Legal? Bom, regras de ouro de uma apresentação, ponto 4, tá? A sua apresentação não pode ser longa demais, pelo amor de Deus, tá? Não estamos mais em. Cara, você cometeu um erro de uma apresentação de 2 horas antes da pandemia, eu até entendo. Agora, bicho, depois da pandemia, meu irmão, informação, tal, ninguém tem. Cara, as pessoas se atentam a você. Por isso que o Luciano fez uma apresentação maravilhosa aí de 25 minutos. Cara, 1 hora não dá mais, definitivamente. Não dá. Você tem que ser muito ninja, meu irmão, para reter a atenção de alguém numa apresentação de negócios 1 hora. E para você ser ninja, você tem que ter tempo de estrada, porque não dá para você ser bom naquilo que você faz de vez em quando. Não dá para ser excelente antes de ser frequente. Então, sua apresentação, cara, se ela for longa demais, a energia começa a cair, tanto a sua quanto a da pessoa, tá? Não importa se é presencial ou online, seja objetivo e rápido, agilidade, tá? Por isso você tem que treinar a sua mensagem. Você precisa se lembrar o seguinte: se você perde tempo, você perde dinheiro. Simples como isso. Como diz Wagner Dias, misericórdia, simples como isso. Você tem que ter sensibilidade, isso é muito importante, tá? De perceber momentos de declínio. Termina o que você tem a dizer o quanto antes. Ó, uma vez, gente, o dia que eu me libertei, eu trabalhava numa outra empresa de cosméticos também. E eu nessa outra empresa, aí eu tava começando a me desenvolver, fazia muita caseira nessa época. Se você viu já o meu treinamento, o jogo dos pins, você vai ver que vai ter um determinado momento na sua jornada que você vai fazer muita caseira na sua casa, com a sua lista quente. Depois você vai fazer muita caseira com os seus primeiros líderes, suas primeiras linhas, porque você vai estar formando os líderes. Aí você vai, né? Você já esgotou as caseiras na sua casa, porque caseira, gente, a gente faz com lista quente. Você não vai convidar um estranho na rua, pô, vamos lá em casa lá conhecer o plano e tal. Não vai. Então, caseira é para lista quente. Vai chegar uma hora que você vai esgotar a sua lista quente. E aí você vai fazer caseiras nas suas primeiras linhas novinhas. E aí eles vão aprender a fazer caseiras e vai chegar um tempo que você vai fazer caseira bem de vez em quando, mas vai fazer caseira, legal? Então, eu fui fazer uma caseira, né? Fui sozinho, né? Na casa de um amigo meu, um novo que eu tinha cadastrado. E eram 5 pessoas, ele e mais 4 amigos dele. Se a gente sentou na mesa da cozinha da sala da mãe dele, eu abri o notebook e comecei a mostrar o plano, bater um papo. Cara, e teve uma hora que eu tava falando e eu observei as 4 pessoas, inclusive o meu downline, aqui assim, ó. E eu falando, cara, esse dia foi o dia da minha libertação. Eu fechei o notebook, caladinho, ninguém viu. Peguei o notebook, coloquei dentro da mochila. Quando fez o barulhinho do zíper fechando, os 4 levantaram. Ô, o que aconteceu, Brunão? Falei, não, eu tô indo embora. Não, cara, pô, termina aí, velho. Não, não vou terminar. Eu estou indo. Vocês não estão interessados no que eu tenho a dizer. Cara, tempo é dinheiro. Peguei minhas coisas e fui embora. Como se eu tivesse tirado um piano das costas. Eu só falo com quem quer falar comigo. Então, você tem que ter essa sensibilidade de perceber os momentos de declínio. Não seja deselegante. Mas, cara, você percebeu uma cara de bunda, percebeu uma cara de irritação, percebeu que a pessoa tá cagando literalmente porque você tá falando? Cara, com gentileza, com sutileza, termina, já vai pro final, termina o que você tá falando. Ó, pede 3 contatos, sempre peça 3 contatos antes de ir embora e pica a sua mula e sai dali. Vai morrer pra lá, tá certo? Legal? Ó,
Então é importante você ter essa sensibilidade, essa leitura dos momentos de declínio. Não fique igual um mendigo pedindo atenção pra ninguém, tá? Porque isso te tira poder, você vai se sentir mal com isso, tá? Legal? Maravilha. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Ah, Mato Grosso do Sul, aí, ó, Aguinaldo. Exato. Você mora aí, né, irmão? Meu Deus do céu, o que é isso? Muito bom. Ó, então, beleza. Sétimo ponto, tá? Não enrola, cara. Seja objetivo, comunique-se com objetividade, como se a venda já fosse sua. Experiência do usuário, pô. Então, cara, se comunica com leveza, né? Mas com peso, tá? Sempre que eu vou mostrar. É óbvio que hoje, gente, não dá para comparar o Bruno Caio de hoje, com 13 anos de bagagem, com mais de 3, 4 mil planos apresentados, com o Bruno Caio de 3 anos de multinível, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano de multinível. Não! Olha só, o meu primeiro patrocinador, numa empresa americana, ele foi na minha casa, né? Eu tava com uns 3 dias de cadastrado, ele foi na minha casa, chegou com uma Mercedona conversível, pretona, assim, estacionou, e eu olhando da sacada, falei, uau! E aí ele subiu em casa, né? E eu lembro que a gente bateu um papo, tal, foi muito bom esse dia. E aí ele abriu assim o escritório virtual, né? Pegou o celular, deu na minha mão e falou assim: "Ó, Brunão, dá uma olhada aí". E eu olhei, esse cara ganhava, na época, em janeiro de 2013, 28 mil dólares por semana. Essa empresa que eu trabalhava na ciclo semanal. Então, esse ciclo nosso aqui na Atlântica Natural, que é mensal, acaba todo dia 30, dia 31, é mensal, né? O ciclo. Lá era semanal. Ele ganhava 28 mil dólares por semana e eu não acreditei, de verdade. Então eu falei assim, cara, isso é verdade, ô Marcos? Ele falou, não, é verdade. Foi, mas cai na conta mesmo, assim, ou você tem que fazer outra coisa com isso? Ele, não, cara, deu risada, ele falou, cai na conta. Eu emito uma nota fiscal, né? Eu sou pessoa jurídica, e aí eu saco toda semana, a empresa me paga. Eu falei, cara, e você acha que eu consigo ganhar isso aí, né? Porque eu nunca tinha conhecido alguém rico, assim, pessoalmente, né? De tocar na pessoa, né? Carne e osso, né? Tal. Nunca, nunca, gente. E aí, ele falou, cara, eu acho que você consegue. Eu falei, em quanto tempo? E aí ele falou assim, Brunão, não é o tempo. Você precisa mostrar 2 mil planos. Depois que você mostrar 2 mil planos, você vai ser um Royal Black Diamond, como eu sou aqui. Lá era Royal também, né? Só que lá era um Royal de 28 mil dólares por semana, né? Era outro nível, tá? Então, gente, eu acho que eu atingi uns 2 mil planos com 6 anos, 7 anos de marketing de rede, que foi quando eu ganhei até mais de 200 mil reais por mês nessa indústria. Então, o que eu falo para você? Mostra 2 mil planos. Agora, 2 horas por cada apresentação, falta de objetividade, falando com quem não quer falar com você, você precisa aprender a vender o seu negócio, legal? E é isso que nós estamos falando aqui hoje. Bom, continuando, tá? Agora vamos falar de acompanhamento. Só vou falar desses 2 passos hoje, tá? Então eu espero, gente, de verdade, que você tenha anotado aí as regras de uma boa apresentação, tá? Para você ficar cada vez melhor. Quanto melhor a sua apresentação, melhor o seu índice de fechamento. Para mim, gente, existem duas atividades principais e eu só foco nelas: apresentação e acompanhamento. E óbvio, né? Ter prospecto, né? Que aí é a lista, é o tráfego pago, aí é um mundo infinito de possibilidades. Hoje que a gente tem a internet. Bruno, tráfego pago vale a pena? Vale muito a pena, mas você tem que começar com a sua lista de contatos quente. Não começa com tráfego pago. Por quê? Porque, gente, o tete a tete, a sua lista quente, vai te trazer, desenvolver habilidades que você nunca vai desenvolver na internet. Porque é você se expondo à situação, é você passando aquelas vergonhinhas iniciais, é você que vai tomar aqueles nãos presenciais e tal. Você tem que vivenciar isso, que é o vendedor que tem cheiro de rua. Legal? Então é muito importante você vivenciar isso aí, tá? Bom, beleza, vamos para o acompanhamento. Olha só, acompanhamento. Nunca termina uma reunião sem agendar uma próxima reunião. Isso é fundamental. Tá? Não é que você vai agendar uma próxima reunião, você precisa agendar um próximo encontro. Então, cara,
Quando você terminou uma apresentação, fez sentido para a pessoa, não deu o fechamento na hora, lá deu, eu vou pensar, eu tenho que falar com a mulher, eu tenho que falar com o marido, talvez, ó, gostei e tal. Cara, deixa produto com a pessoa, deixa o catálogo, marca um novo encontro, né? Pô, beleza, Maria, show de bola. Não, eu tenho que falar com o João, Bruno, tal, porque sabe como é, né? Assim, pô, claro, vai falar com o João. Ó, vamos fazer o seguinte, Maria, quarta-feira eu dou um pulo na tua casa. Você não liga para confirmar, você simplesmente vai lá quarta-feira, tá marcado, né? Ou eu vou te ligar na quarta, ó, eu vou deixar esses produtos com você, na quarta eu vou lá na tua casa, eu já pego de volta, eu quero que você tenha uma experiência com os produtos. Marca um próximo encontro, tá certo? Ó, não importa se ainda não teve uma definição aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Se não teve uma definição, o que você não pode é desconectar do prospecto antes de você obter uma definição. O que que isso quer dizer, gente? Não larga do seu prospecto nunca mais até ele dizer não. Que, gente, na sua lista, no seu caderno de acompanhamento, tem ouro ali. Olha só, primeiro ponto que você precisa entender: um não é para sempre não. É agora não. Agora não. Cara, a maioria dos os melhores. Cara, a dona Josi de Recife, eu não sei se ela tá aí na sala. Gente, eu acompanhei essa mulher por 2 anos. Baita vendedora. 2 anos eu fiquei no pé dessa mulher, dessa minha amiga, até ela se cadastrar na Atlântica Natural. O Marcos Felipe, que eu não sei se tá aqui na sala também, cara, 1 ano e meio conversando. Não, não, tô bem, não, não, não. Só que é um agora, não. Não tira da sua lista de acompanhamento. A não ser que a pessoa fale assim: Ó, Bruno, não me liga mais, cara. Não quero saber desse negócio. Aí você tira da lista também pra não arrumar rolo com a pessoa, legal? E o não é pessoal. Não é pra você, pô. Cara, ela não se vê nesse momento. Não é nada contra você. Relax, man. Muitos nãos eu levei pro lado pessoal no começo. Mas isso é só uma questão de gestão e ajuste das emoções. E o sistema vai tratar isso com você, né? Inclusive você aí que fica espancando o seu time, cobrando como se fosse um chefe, o sistema vai cuidar de você, tá? Sistema é vida, sistema você vai aprender a cuidar das suas emoções, tá certo? Deixa eu só dar uma lidinha aqui, eu comecei a apresentar de forma simplificada, olha só, e fez diferença, tô praticando minha oratória, muito legal, gente, muito legal. Um dia eu vou dar um treinamento aqui de personalidade agradável e eu vou dar algumas dicas para vocês de persuasão e de oratória, tá? Isso é fundamental, tá? Detalhe simples, qualquer pessoa pode fazer uma diferença com isso. Olha só. Então, não importa se teve definição, o que você não pode é largar dessa pessoa antes de ter uma definição. Vou te dar um dado de uma empresa, é um instituto de pesquisa que chama Instituto HubSpot. É americano, eles fazem muitas pesquisas de vendas, tá? Essa pesquisa é até antiga já. Eles falam o seguinte: olha isso, tá? Anota isso que eu vou te falar. Ele fala o seguinte, ó: 44% dos vendedores passam do segundo contato. Só 44% dos vendedores. E 88% das vendas acontecem após o quinto contato, cara. Olha o tanto de dinheiro que fica na mesa. E você, por não ter uma lista de acompanhamento, nunca que você vai chegar no quinto contato. Nunca. Se você não for profissional e tiver uma lista de acompanhamento, meu amigo, minha amiga, e aí você pode pôr para produto também, cara. Tem gente que quer vender muito produto, mas não tem um caderno de controle de vendas, de acompanhamento. Para quem você vendeu o perfume o mês passado, que já acabou, se for um de quinzinho? Já acabou, faz tempo, já comprou de outro, meu irmão. Né? Para quem você vendeu o shampoo a última vez? Você tá lá, você tem, tá se organizando com relação a isso? Tá a mesma coisa com o prospecto, tá? Enquanto ele não te diz não, ou sim, você tem que fazer com que seu prospecto tenha experiências, tá? Então, cara, é bom você ter uma listinha de. Não, não lista de transmissão, faz um negócio mais personalizado que é mais legal, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você é profissional e não tem problema quanto a isso. Então, você vai lá no seu caderno, por exemplo, a Atlântica Natural vai lançar 31 produtos o mês que vem. Cara, você tem 31 novas oportunidades e outras cocitas, mas que eu não vou falar agora, tá? Mas vamos falar de produto que vai lançar 31 produtos. Vai lançar um segmento novo, inclusive, de produtos.
Você tem 31 motivos para fazer acompanhamento, cara, nos próximos meses. Você não precisa mandar os 31 pro seu prospecto que você está acompanhando já há um ano. Ó, João, dá uma olhada nesse produto aqui que lançou, cara. Olha que legal, tal. Ah, eu queria compartilhar contigo. Cara, entendeu? Faça com que a pessoa ela tenha. Vai sair um catálogo novo. Ô, João, deixa eu te falar, Maria, olha só, esse aqui é o catálogo novo, já tá com os lançamentos aí. Dá uma olhada, mulher, nesses preços. Olha que maravilha, tal. E assim, você é criativo, você é criativa, vai saber como fazer um bom acompanhamento. Legal? Obrigado, Jackson. Tamo junto, mestre. Bom, olha só, a riqueza do processo de vendas, ela tá no acompanhamento. Tá? E às vezes você perde por isso, porque você não faz acompanhamento, que eu te falo todo mês, toda semana aqui no Stand, eu falo para você tenha um caderninho para você ser minimamente profissional e você até hoje não comprou esse caderno, tá? Então faz isso, tá? Então, segundo as pesquisas aí, a maioria das pessoas, elas precisam de mais de uma exposição, elas precisam de quatro, cinco exposições, tá? Outra dica que eu vou te dar desse mesmo instituto de pesquisa, tá? Olha só, uma ligação tem um poder de fechamento 9 vezes maior do que uma mensagem ou um áudio de WhatsApp. Dorme com essa. Você que é viciado em só mandar áudio, só mandar texto. Liga, pô. Ah, aí você vem com uma desculpinha, né? Ah, Bruno, mas hoje em dia ninguém gosta de receber ligação. Quem disse, cara? As pessoas só não podem receber ligação. Quem tem um emprego das 8 às 5 no horário do emprego dele, às vezes ele não pode, às vezes pode. Tem um monte de gente que eu falo aqui que tá no trabalho e tá falando no celular de boa. Então não é todo mundo que não pode. E tem os horários que a pessoa pode e não pode. Bruno, mas dá para mostrar o plano por telefone? Lógico que dá. Se você domina a mensagem, mostra o plano por telefone. Todos os dias eu mostro o plano por telefone, cara, tranquilo. Qual que é o problema? Né? Antigamente, né, nos primórdios, né, os meus patrocinadores mais antigões, eles falavam o seguinte: em hipótese alguma, mostre o plano por telefone. Cara, mostra o plano por telefone. Hoje em dia, se você só precisa dominar a mensagem. Cara, aquela mensagem que eu falei aqui por você, para você no Zoom, mostrando o plano, não dá para falar numa ligação, né? Você só pergunta o seguinte, é o mesmo papo. João, quanto tempo você tem para falar comigo aqui, mestre? Ah, Brunão, eu acho que eu tenho uns 15 minutos. Você precisa de mais que isso? Não, irmão, tá tranquilo, 15, top, vambora. Entendeu? Então, lembra, quatro, cinco exposições e um fechamento de ligação tem 9 vezes mais potencial de fechar do que uma mensaginha de texto, tá? Então, olha só, regra básica, tá? Sempre se mantenha em contato com o prospecto para que sejam marcadas o máximo possível de exposições, tá? Enquanto você não tiver uma resposta, meu amigo, continue conectado com esse prospecto. Não, é agora não, é agora não, é agora não, é agora não, daqui a pouco é agora sim. Daqui a pouco pô, irmão, fui transferido pra noite, não aguento, cara, não tenho vida social, velho, preciso arrumar algo alternativo, papo. Entendeu? Legal? Então continua conectado com ele para sempre, tá? Até ele te dizer sim ou até ele te dizer, cara, não me enche mais o saco, eu não aguento mais ouvir você falar disso. Aí você para, tá? Tem gente que fala assim, mas Brunão, cara, eu tenho receio de ser meio chato com a pessoa, né? Pô, eu não queria ser tão chato, tal. Cara, olha só, uma vez eu ouvi de um grande líder num dos treinamentos da vida em que a gente se desenvolve, é por isso que você tem que estar conectado no sistema, que ele fala o seguinte: eu prefiro ser chato do que ser incompetente. Então, cara, não tenha medo de ser chato, cara. Pô, o que a pessoa pensa de mim, meu irmão, na boa, eu tô fazendo o meu. E eu não tô levando problema para as pessoas, eu tô levando solução. Eu não tô levando endividamento, eu tô levando prosperidade. Eu não tô levando custo, eu tô levando investimento. Se você, porque o que acontece? Você sai para vender e aí você veste a capa do vendedor. E infelizmente tá no ar, tá na atmosfera aqui, tá no ar pairando. É cultural a parada de que o vendedor pertence a uma subespécie de ser humano. É um ser rastejante o vendedor. É alguém que não deu certo como engenheiro, não deu certo como administrador, não deu certo como nada. E aí ele virou vendedor.
Essa é a leitura que a gente, é a educação que a gente recebe em casa, na escola. Ninguém fala de vendas numa faculdade, esquece. Não fala de venda em nenhum lugar. Então, a gente já olha com desprezo para alguém que trabalha com vendas. No entanto, é o contrário. Só que é óbvio, né? Isso liberta as pessoas. Talvez seja por isso que o sistema jamais vai ficar falando bem de vendedor, ainda mais de venda direta da nossa atividade. Mas e aí, quando você veste a capa de profissional de marketing de rede, então, inclusive, eu nem gosto da palavra marketing multinível, porque daí isso te tira mais poder ainda, velho. Aí a areia movediça total, velho. Então, assim, cara, esquece, tá? Então, às vezes, você vestindo essa capa, você já vai diminuindo, né? Pô, se quem tiver do outro lado for um engenheiro, for um médico, um advogado, então ferrou, velho. Você é uma formiga falando com um gigante na mente, né? Então o sistema de treinamento vai quebrando isso em você. E aí você muda a postura. Você é o gigante ali. Porque você é só um engenheiro? Coitado de você, né? É tipo isso, né? Você não vai fazer isso, óbvio, né? Mas é tipo isso, né? Então você vai invertendo isso. O sistema aqui é o remédio para essas crenças lixo que a gente tem de que, cara, pô, eu sou um vendedorzinho, né? Tal, né? Aí, ó, o Serginho aí. Patrícia demorou 2 anos para dizer um sim, né? Para quem não sabe, a Patrícia acabou de bater triplo diamante, cara, né? Acabou de fazer transição de carreira, era professora, funcionária pública, né? Sei lá, acho que 20 anos de professora, de funcionarismo público, etc, né? Qual capa vestir? Vestir a capa do empreendedor, do vendedor. Só que do vendedor de sucesso, né? O vendedor do fracasso, ele já sai em casa crente que ele não vai fechar ninguém, não vai vender nada, tá bom? Então, se você tem medo de ser invasível, é porque você não combinou nada com a pessoa. Então usa as ferramentas. Ah, Bruno, eu tenho medo de ser chato, porque você falhou numa etapa anterior. Você não deixou um outro compromisso agendado. Você não deixou. Porque, cara, eu agendei, eu não tô sendo inconveniente. Tá marcado, pô. Não é? Por isso, lembre-se sempre de marcar uma próxima reunião, sempre no final da reunião atual. Mas não faça todas as reuniões iguais. Aí você vai para o segundo encontro, vai mostrar o mesmo plano. Não, não seja tolo, né? Você, no segundo encontro, já vai, cara, com coisa nova, leva produto junto, né? Ah, dá uma passada em escritório virtual, onde eu gerencio tudo isso aqui e tal. Ah, mas Bruno, eu não tenho resultado aí. Olha só, até hoje, gente, eu não falo o PIN que eu sou, nem. Quem vê minha apresentação sabe que eu não falo nem o meu PIN, pô. Na apresentação não precisa ficar falando de mim. Ó, você que tá me ouvindo aqui, que faz a apresentação no sistema, para de fazer a apresentação meia boca falando de você 90% da apresentação. Não tem, as pessoas não querem saber de você, meu amigo, minha amiga. Elas querem saber da oportunidade. E aí você faz uma apresentação igual que o Luciano fez aqui, o nosso Royal. Fantástico, impecável, tá? A oportunidade é que é a estrela, legal? Olha só. Bacana? Muito bom. Então, tem o controle dos números para você não se perder, tá? Organização no follow-up é acompanhamento, tá? Então, a organização no acompanhamento, ela é fundamental, tá? Um caderno, né? Ah, Bruno, hoje eu gosto de trabalhar mais no meu notebook e tal. Tudo bem, cara. Tem uma planilha lá de acompanhamento, aonde você quiser, tá? Só não no celular, velho. Porque no celular, mano, é difícil você. A não ser que você seja alguém extremamente disciplinado. Tem gente que gosta de ter tudo em bloco de notas, tal. Eu gosto também, mas coisas desse tipo, eu prefiro caderno, tá? Mas se você gosta de uma planilha de Excel, de um documento em Word e tal, aí é contigo, tá? Não faça promessas que você não possa cumprir jamais em fase de acompanhamento, tá? Prometeu, você vai ter que cumprir, legal? Seja profissional e faça o combinado. Faça o que você falou que ia fazer, porque dessa forma você nunca vai ser visto como chato. Mas, se você for visto como chato, aí você lembra, é melhor ser chato do que ser incompetente, legal? E ó, se você não fechar, alguém vai fechar, mais cedo ou mais tarde, legal? Ah, um dos maiores segredos do follow-up é o controle dos números, tá? Os melhores vendedores, gente, não são os perfeitos. Tem gente que, cara, manda bem na oratória. Tem gente que manda bem demais no relacionamento.
Tem gente que manda bem, ponto final. Mas qualquer um pode mandar bem. Mas algumas pessoas já vêm para esse negócio mandando bem, porque adquiriram habilidades e experiências anteriores, né? Eu era péssimo para venda. Eu vim com uma crise existencial para esse negócio. Esse negócio da atmosfera que paira do vendedor que tira poder. Eu sofri demais com isso, porque eu tinha essa percepção do vendedor. Então, só que, cara, eu já era professor. Eu dava aula em universidade e tal. Agora, falar para mim era moleza. Eu nunca fui o cara mais tímido do colégio. Eu era o cara que apresentava os trabalhos, né? Por quê? Porque eu nunca fui tímido, tá? Tá na minha personalidade. Mas lembra o seguinte: qualquer um desenvolve todas as habilidades e ninguém é bom em tudo, tá? As pessoas que desenvolvem com mais facilidade o nosso modelo de negócio, ou a venda, são as pessoas. Eu nunca fui rico, não nasci em berço esplêndido. Meu pai era um empregado de uma empresa, minha mãe era do lar. Eu nunca tive referência empresarial na família. Mas nunca me faltou nada. Eu tive uma vida boa, né? Enquanto criança, quando eu morei com meus pais, fui muito bem assistido, nunca faltou nada. Agora, os bons para venda, aqueles que já chegam bons, são, cara, aqueles que já nascem na dificuldade. Já nasce lascado, ferrado, estrupiado. Por quê? Cara, vem superando problema e dificuldade desde moleque, pô, desde menina. Crescendo na dificuldade. O que que é um nãozinho para quem nasceu na dificuldade? Não é nada, pô. Então, as pessoas melhores para o nosso modelo de negócio são aquelas que têm mais resistência ao não, porque é uma chuvarada de não. É muito mais não do que sim. E ponto final. Não tem como você querer brigar contra isso. Como é que eu resolvo isso, Bruno? Não, você não resolve isso. É regra. É mais não do que sim. E ponto final. Você pode ir melhorando as suas médias, mas você nunca vai ter uma super média. Eu falo com 10 e fecho 9. Isso não existe, tá? Legal? Então, são aqueles que fazem o básico com excelência. O que que é excelência? É frequência. A frequência leva à excelência. Não dá para excelente ser excelente antes de ser frequente, tá? Um dos maiores erros do follow-up é você se perder, né? Fazer follow-up de cabeça, é não saber o processo, né? O que foi combinado, não tem nada combinado. E tem muita gente que faz follow-up mental, cara, acompanhamento mental. Se você tá nesse caminho aí, você tá jogando dinheiro no ralo, meu amigo. Você tá plantando e outras pessoas estão colhendo. Sabe aquele plano que você mostra, um ano depois você vê a pessoa a diamante, aí você só sabe que ela tá na Atlântica porque você vê o PIN dela lá no grupo de diamantes. Cara, sabe por quê? Porque não tava na sua lista de acompanhamento, acompanhamento mental. Cara, você tá doido? Né? O nosso cérebro é programado para economizar energia desde sempre. É óbvio que você vai esquecer, tá? Então, a nossa cabeça, ela não foi feita para prosperar, para crescer, para ir para desafio, para melhorar, tal, né? Foi feita para economizar energia. Então, a gente vai esquecer, tá? Então é importante você ter esse controle na unha, nego. Na unha você ter esse controle todos os dias. Legal? Muito bom. Tem cara aí, ó. Cristiane é da época do papel de pão. Pô, quem nunca aí apresentou um planinho no papel de pão num guardanapo, tal? Coisa mais gostosa que tem, tá? Bom demais. Tá sendo gravado assim. Então você faz follow-up mental, você tá indo no caminho errado. Não dá para ser bom em algo antes de ser frequente em algo. Dentro de uma negociação, anota essa, não é eu contra você. Somos nós dois contra o problema. Esse é o jogo. Tá certo, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação